Tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre a arte medieval. E hoje nós vamos falar especificamente da música na Idade Média. Bom, antes de a gente prosseguir a aula de hoje, eu quero avisar para vocês que eu decidi separar essa aula em duas partes. Na primeira parte a gente vai estudar a parte sagrada, a parte sacra religiosa, e na segunda parte a gente vai trabalhar a parte profana da música medieval. Bom, antes de a gente começar a explorar o material de hoje, é imprescindível que a gente dê uma olhada nesta imagem que está contida aí no material de vocês. Percebam, pessoal, que nós temos um grupo de pessoas que estão tocando alguns instrumentos, né? Pessoas com umas vestes bem bonitas, bem legais e tudo mais. E ao fundo a gente tem uma partitura musical. Mas será que a música na Idade Média ela sempre foi assim? Vamos lá. A música na Idade Média ela corresponde ao surgimento e desenvolvimento da polifonia. O que vem a ser a polifonia? São os vários sons, né? São as várias vozes, as várias entonações da música, não é? E a música durante a Idade Média, ela nem sempre foi assim. Ela era monofônica. Só a partir de um determinado momento, lá no século XI, que nós vamos ter a polifonia. Ok? Corresponde ao surgimento e desenvolvimento da polifonia escrita e das primeiras notações musicais no Ocidente, e deram-se na Idade Média. É também nesta época que o amor profano se expressa em todo o seu refinamento na arte, não é? Na próxima aula a gente vai falar mais especificamente disso aqui, da música profana, que vai se caracterizar lá pelas famosas cantigas medievais. Subseguindo, a gente percebe que as características da música medieval, ela corresponde a um período da música que é marcado pela estrutura modal, praticada nas himnodias e salmodias, no canto gregoriano, nos órgãos polifônicos, nas composições polifônicas da escola de Notre Dame, lá na Idade Média, nas áreas da Antíqua e nas áreas da Nova, e ainda na música dos trovadores e troveiros. Ok, pessoal? Essa é a principal característica da música na Idade Média. Aqui a gente percebe que a música na Idade Média ela vai se dividir em duas vertentes, como eu já havia anunciado para vocês, né? Ela vai se dividir em sacra ou religiosa e em música profana, né? Como eu já havia falado para vocês, como eu já havia adiantado para vocês, a música sacra ela vai se caracterizar pela presença constante do cantochão. O que é o cantochão, professor? Cantochão é um tipo de música religiosa que era basicamente executada por homens nos mosteiros, nas igrejas, e ela era uma música bem simples, monofônica, de uma única entonação. O cantochão, ele também pode ser chamado de canto gregoriano. Tudo bem, pessoal? Já a música profana vai se caracterizar, vai se manifestar pelas famosas cantigas medievais que vocês, obviamente, já devem ter estudado lá na literatura. O cantochão, ou canto gregoriano, era uma forma de oração cantada somente por vozes masculinas. Se cair alguma questão para vocês dizendo que o cantochão era executado por homens e mulheres, não vá marcar, não vá cair nessa, porque o cantochão ele era realizado somente por homens, por padres, por monges dentro dos mosteiros, abadias, das igrejas da Idade Média. E ela era sempre executada por um solista ou pelo coro na liturgia da igreja. O texto era o elemento principal, não é? Ele vai se caracterizar pela improvisação. Lembra que eu falei que neste primeiro momento da música na Idade Média, ela vai ser monofônica, ela vai ser uma música assim simples, decorativa, fácil de executar. Mas nós vamos ter a improvisação.
É como se eu entonasse de um jeito aqui e mais adiante entonasse de um outro jeito. Não tinha uma regra ainda. A letra, ela vai ser cantada em latim. E a melodia, ela era uníssona, monofônica, como eu já havia falado para vocês. Tudo bem, pessoal? Neste primeiro momento, a gente está falando sobre o cantochão, o canto gregoriano. São aquelas músicas que são executadas em abadias, igrejas medievais. Aqui nós vamos começar a explorar sobre o surgimento da notação musical. É aí que começa a polifonia. Poli, vários, fonia, vem de fono, vem de som, ou seja, nós já vamos ter uma espécie de organização dos sons, nós já vamos ter mais de uma nota. E para isso foi preciso a criação de uma escrita específica para que pudesse organizar esses sons. Percebam, pessoal, que nós temos aqui uma escrita medieval e nós temos algo bem parecido com o que a gente conhece como notas musicais, partituras musicais organizadas em pentagramas. A denominação das notas musicais, ela vai se dever ao monge italiano Guido Arezzo. É ele que vai começar a organizar esses sons, porque chegou um momento da Idade Média em que era praticamente impossível decorar todos os sons, todas as entonações, e é preciso uma regra. Daí, nós já percebemos que nós vamos deixar de lado a improvisação e vamos seguir a regra da escrita musical. Tudo bem? Ele idealizou um sistema para recordar os tons de 7 notas. Para isso, usou as sílabas iniciais de cada verso do hino a São João Batista. Olha só que interessante, pessoal. A escrita musical que nós conhecemos hoje, a partitura musical que nós conhecemos hoje, segue a mesma regra que foi criada lá ainda no século XI por Guido Arezzo, que foi um monge italiano. Ele organizou essas notas em 7 partes, que são as famosas notas musicais. Aqui a gente vê os trechos do hino a São João Batista. Percebam, pessoal, que as iniciais elas já são bem parecidas com as notas musicais tal qual a gente já conhece. Somente lá no século XVI que a primeira nota musical ela vai ser substituída por Dó. Daí ficando Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Tudo bem, pessoal? Então, nesse primeiro momento, a gente começa a trabalhar a música sacra, a música religiosa lá na Idade Média. Na próxima aula, eu vou trabalhar com vocês a parte profana da música medieval. Tudo bem? Continuem a leitura de vocês. Qualquer dúvida, para quem tem o meu contato, pode me chamar. Tem material para vocês na plataforma e tchau, tchau!